Boa noite, amiguinhos. Infelizmente, ainda não contamos com a presença do nosso amigo Cleveland, mas estamos contando aqui, ansiosos pela sua volta, né? Caminhamos aí para encerrar o ano, ainda temos um encontro na semana que vem, se der tudo certo. Não sofrermos um WO de final de ano, pode acontecer, sempre é possível. Mas estamos aqui no nosso 127º encontro. Quem diria que algum tempinho atrás a gente fez aquele bate-papo lá para comemorar o 100º, e aí falamos, vamos fazer o 150, um programa diferente, já passamos da metade, tá? Como daqui a pouco, quando a gente menos esperar, né, se o mundo não acabar até lá, é sempre uma possibilidade, fazer o nosso Se a 100º, gente ainda puder 50º, falar, né, até lá, se a se a gente gente ainda puder tiver falar até voz, lá, né? Exatamente, a gente nunca sabe, né? Aliás, Xandão, a solta aí. temos que ficar bastante esperto. Mas primeiro vamos falar da PEC. Qual foi o nome que a gente combinou na semana passada? Tem várias versões. PEC PEC fura. fura-teto, né? Nós combinamos então aqui e nós vamos tratar de PEC fura-teto. Na Globo é PEC do Bolsa Família, em alguns lugares é PEC de arromba, aí cada um escolhe, né? Que nem a lei. Estou chamando de lei mercadante, né? Mas parece que não, enfim. Bom, primeiro vamos falar da PEC fura-teto. Ô, Xará, aí nos nossos bate-papos anteriores, a gente previa que não era assim tão simples, né? O Congresso liberar 3, 4 anos, né? E eu até lembrei lá a história do Maquiavel, que diz que o mal você faz de uma vez, mas o bem você faz aos poucos. Parece que está tendo uma bola dividida, que a vida do Lula não vai ser tão simples como parecia ser, né? O preço está mais alto do que ele imaginava. Tem o preço, né? Mas ele não está. Aliás, é normal, né? O PT, normalmente, o Lula, enfim, sempre promete e não entrega, né? Então, deve estar. O Lira, que não é bobo nem nada, já sacou, né? E tá valorizando o passe. Vai acabar saindo, é que vai custar mais caro. É que, como a gente diz aqui no mercado, né, Xará, tudo se regula no quê? No preço, No né? preço, é isso. Ajusta no preço, né? O ajuste é no preço. Vai acabar com os 50 ministérios, né? Isso É que eu ia mais ou falar, menos Vitor. Boquinha isso. para todo mundo. É isso Ô, aí. Vitor, é isso que eu ia te perguntar. Parece que o Lula está anunciando esse ministério a conta-gota, porque ele não sabe nem quantos ministérios vai ter, e parece que o pessoal do Centrão estava achando que os nomes anunciados até então, que o desenho do ministério está muito vermelhinho demais. Eu acho que deve ter até Tucano surpreso que o Armínio Fraga não é o novo ministro da Fazenda, né, que o Pedro Malan não foi convidado para nenhum cargo. E aí, hein, o que você acha? O PT, esse governo petista não vai ser tão vermelho assim, ou o PT é o PT sempre e sempre será? PT é o PT. Eles querem os mais importantes para eles. Você acha que vai sobrar alguma coisa fora do eixo? O PT quer sempre ser hegemônico. Então, não tenho dúvidas que não vai começar bem cedo as tretas, as brigas de poder. 35 ministérios já é um exagero dos exageros, né? Imagine você tendo 35 reportes diretos. Não, isso é inconcebível, né? Não, O já anti-one acharam é 21 impossível, muito. né? O anti-one com É, já trinta e acharam. cinco vai ter Não, ministro que vai falar com o impossível. presidente 2 vezes em 4 anos. Não vai ver, não vai ver. Vai ter ministro que vai começar, não vai ver o presidente em 4 anos, isso é fato. Mas é para acomodar todo mundo tem que ter uma boquinha, né? Afinal de contas, o Estado está aí para isso, né? Os pagadores de impostos estão aí para subsidiar e bancar essa farra. Tati, além da gente perceber que o PT vai ter que ceder um pouco mais do que imaginava e talvez para levar menos do que imaginava, a gente já está vendo algum certo de arrependimentozinho no ar. Eu achei muito bonitinho, né, o vídeo do Armínio Fraga falando que ele não está arrependido, mas ele está com medo. É mais ou menos você se jogar do prédio, né? Quando você estiver caindo, alguém perguntar para você, tá tudo bem? Por enquanto tá, né? Tá caindo Não, do não estou prédio, mas arrependido. não tô arrependido. Quer dizer, o cara é lindo, né? Porque é duplo, né? É lance de 2 pontos, né? Porque o cara ele se diz com medo e não se diz arrependido. Que ele podia dizer, olha, tô com medo e realmente começou muito mal. Talvez eu não tenha acertado. Não, mas eu não tô arrependido. Que lindo. Mas ele não tá sozinho, né? A Tabata Amaral. E aí eu vou fazer uma menção honrosa e passar a palavra para você. Parece que o nosso amiguinho Amoedo também anda um pouco decepcionado com esse começo do governo do PT. Quem poderia imaginar, né, É, que a gente não sabe se ri ou se chora de ver as pessoas se dando conta, né? Porque era tão óbvio que
era isso que a gente espera do PT, por todo o histórico deles, tudo que eles fizeram, e tudo que o Lula falou durante toda a campanha, né? Quem leu Exatamente, o Lula é um dos eu li mais as honestos 71 candidatos. páginas lá do plano, não era plano de governo, era aquela proposta lá, em conjunta com os partidos, que é um show de horrores, uma cartilha socialista. Então, assim, tava tudo lá. E aí os caras ficaram, assim, né, querendo acreditar na fantasia deles, e agora vai caindo um por um. Né? O Meirelles foi o primeiro, o pessoal foi mal, né? Boa sorte aí. Tchau. Aí o Arminio Fraga, o Amoedo, Lula, pô, não é bem assim, não é para isso que eu votei em você, né? Assim, é completamente patético. Não, Você Então, sabe, pois não, Xará. não, quer falar? eu ia só complementar que a campanha, o Lula é um cara, ele é honesto naquilo que ele fala. Por exemplo, naquela pergunta das mulheres, pô, vai ter mulher no seu, você colocaria 50% de mulheres? Ele respondeu sinceramente, ele falou, eu não tenho como fazer isso. E ele foi sincero em 2002, quando ele escreveu a carta aos brasileiros, e ele realmente cumpriu, pelo menos inicialmente, né, aquilo que ele tinha falado. E ele foi sincero agora, ele disse o tempo inteiro o que ele ia fazer. E ele não mudou o discurso. É que as pessoas estavam com aquele discurso de 2002 e transferiram por uma questão de, pô, eu não posso votar no Bolsonaro de jeito nenhum, eu não posso deixar o Bolsonaro ganhar de jeito nenhum, então eu prefiro acreditar que isso que ele está falando agora, na verdade, ele não está falando, ele vai cumprir aquilo que ele prometeu em 2002. Só que ele prometeu em 2002, não foi em 2022. Em 2022 ele prometeu outra coisa. E ele é um cara sincero. A gente poderia dizer o seguinte, né, que o Lula, em relação à transparência e à sinceridade na campanha, ele foi um cara batuta, batuta. Já na gestão das contas públicas, ele foi muito pouco prudente, né? Sim. Para não fazer Mas uma ele é rima óbvia, sincero né? quanto à prudência dele. Ele nunca falou, eu vou ser um cara responsável com as contas públicas. Ele é Exato. sincero, ele falou, eu vou deixar o negócio estourar que se dane. Não. Eu realmente fico bastante surpreso, né? Se eu já ficava surpreso com que algumas pessoas com um certo nível de esclarecimento votassem por nojinho e deixassem de lado questões mais macro, claro, respeitando o direito de cada um, do mesmo jeito que tem gente que acha que a minha opinião por chamar esse pessoal da turma do nojinho seja arrogante. Muitas, só que são as rugas da minha preocupação por causa disso, né? Entendeu? Mas assim, se aquele voto desse pessoal, né, que já preponderava a desumanidade do Bolsonaro em detrimento desse hábito um pouco condenável do Lula de se apropriar do bem público, né? Eu fico surpreso que ele já, a essa altura que o PT nem tomou posse ainda, esteja se surpreendendo. Aliás, né, falando em surpresa, e acho que essa surpreendeu até a gente pela agilidade, Xará, aquela ideia que a gente tinha que, pô, essa lei do mercadante, peraí, apesar de que parece que estão tirando o pé aí, né? Mas e aí, como é que você Não, vê a lei mercadante aí? Que, aliás, não, então, tem gente indignada, diz que não pode ser lei mercadante. então, foi aprovado na Câmara, né? E agora está Sim, parado no Senado, né? sabe-se lá quando vai ser votado pela repercussão que teve, né? Pois é. Aliás, essa é uma coisa interessante. A pressão da opinião pública e mesmo daqueles veículos e pessoas, né? Aí incluindo gente como Armínio Fraga, tal, que a gente aqui está fazendo piada, mas é importante que esse pessoal que foi apoio, né, nessa tal da frente, inclusive os veículos de imprensa, Caso da Folha, né? estejam Estadão também. vocalizando, o Estadão também, vocalizando a decepção, porque de alguma maneira isso pode até não influenciar agora, né? O cara vai meter o pé na jaca nesse primeiro momento, como está fazendo a questão né, da lei das estatais e tudo mais. Mas isso vai cobrar o seu preço ao longo do tempo. Mas e tem uma coisa, né? Dia primeiro vai mudar o Congresso, né? E ele se Sim, torna mais conservador. mais E o conservador. Senado, principalmente, é um. Que o Congresso, a Câmara, eu não boto muita fé. E a turma vai com a
vai com a massa, né? Vai com o movimento. Mas o Senado, eu acho que pode se tornar uma pedra no sapato. Ele é um Senado que está mais à direita. E não seria um Senado que ia fazer jogo fácil pro Lula. Não vejo essa turma que está chegando, sabe? É, posso estar errado, né? Mas eu acho que no É, Senado ele vai ter mais dificuldade. Eu também tenho essa sensação. Falando em novo Senado, né? Hoje a senadora Simone Tebet fez o seu discurso de despedida dessa legislatura. Ela está oficialmente desempregada. E aí, com um misto de prazer, né? Tem muita gente achando que ela ficará de fato desempregada. Ela teve papel relevante no Ia ser segundo tão turno, legal, né? né, gente? Então, isso que eu ia Ia te ser tão perguntar, legal. Tati. Ela teve papel relevante no segundo turno, porque assim, como foi uma eleição muito disputada, o apoio político dela teve um efeito de marketing, né, de imagem, mas talvez tenha conseguido transferir alguns votos. E numa eleição tão párrea, esses votos podem ter sido determinantes para a vitória do Lula. O fato é que o Lula pegou ela a tiracolo aí no segundo turno, levou para cima e para baixo e ela abraçou esse papel. Dizem até as más línguas que existe um certo ciúminho entre a Janja e a Simone Tebet, que isso explicaria também um pouco desse afastamento, porque todo mundo dava como certo, né? Provavelmente a própria Simone Tebet, que ela emplacaria um ministério. Parece que não é tão certo assim. E aí, Tati, será que o PT vai deixar a Simone Tebet na mão? Eu li, não sei se foi hoje ou ontem, que ela estava em algum ministério, ela entraria, não sei, acho Eu que li ela não também falou alguma coisa. desenvolvimento regional, mas que tem muita resistência. Pode ser. Eu torço Ela quer muito, um. pode ser porque eu ia achar lindo ela ter se vendido a É, alma ao diabo e acabar com uma mão pra é. frente e outra atrás. Assim. Ela quer um Ô, Tati, mas e a ministério social. sororidade, Tati? Cadê sua sororidade, Tati? Eu não tenho essas coisas. Agora, só uma coisa em relação à mudança na lei das estatais, tem duas coisas assim muito perigosas aí. Primeiro, que realmente foi um retrocesso enorme da gente abrir mão de uma proteção contra a falta de governança, enfim, de questões políticas e menos as estatais estavam indo muito bem nos últimos anos e em grande medida por causa da lei das estatais, que é uma herança do Temer, entre muitas outras ótimas heranças que eu sei que você não gosta dele, mas não vamos abrir essa discussão aqui de Mas novo. fatos são fatos, Foi né? o Fatos melhor são fatos. presidente do século. o melhor presidente do século. Do Repito. século. Foi, Que foi. fez mais coisas. Vocês Mas, falam Com isso só para certeza. não ter que falar de fechando as Itamar, né? aspas, para a gente não Do ter século. visto. Não, século Ai, É, XXI, do meu. século É, então, XXI. por isso, é, vocês falam isso só para não ter que falar do Itamar. é. Tá bom, século XXI. Mas tem outra coisa muito preocupante também, que foi, assim, como o Congresso inteiro apoiou essa medida, né? Então, você tem o mais simbólico é o Eduardo Bolsonaro votando junto com a turma do Lula e do PT para mudar a lei das estatais. Você vê como eles são fisiológicos, como no final do dia não é tanto assim, ah, mas o cara é meu inimigo. Porque é uma lei, uma pedra no sapato. Eles gostam de carguinho, eles gostam de poder E é para sempre aquela estatal a hora que quiser, conversinha, todos eles, com raras e é exceções. sempre a, Então, a conversinha da votação do destaque, né? Ah, nós apoiamos, mas íamos votar contra o destaque. Mas aí é primeiro que aquela esse história, destaque né? só Enes e morta, existiu, né? ele nem estava na programação. O destaque só existiu por causa do Partido Novo, que foi lá e fez, né, os chatos, né? Não, vamos lá, vamos tentar fazer alguma coisa para não desenrolar o negócio. Teve o destaque, daí tudo bem, votaram contra, no caso do destaque, mas votaram a favor da lei. Não tinha que ter votado a favor da lei, não tinha que ter mudado nada, era uma lei boa. Então, assim, era um papinho do Eduardo Bolsonaro e a corja toda lá, que só para a galera muito fanatizada, falando, não, mas ele se explicou. Vocês ouviram a explicação? Alguém foi convencido daquilo? Então, enfim, triste. Ô, Vitor, nessa votação da lei das estatais e que causou surpresa aos admiradores mais fanáticos do bolsonarismo, né, que a desculpa, a explicação seria que eles votaram a favor da lei, mas essa parte que permitiria os cargos políticos, eles teriam votado contra o destaque. Há quem diga que possa ter havido aí um acordo de bastidores que o PT estaria se comprometendo a não perseguir Carla Zambelli, Eduardo Bolsonaro. Será que é possível isso? O que você acha? Não, acho que isso é mais uma história. Primeiro que quem garante, né?
Quem pode garantir? Isso aí vai ser assinado em A É cartório. acordo palavra de do cavalheiros com o PT. PT, né? É a palavra do PT, né? Eu acho que é isso que a Tati falou mesmo. Agora, voltando ao tema da Tebet, ela quer um ministério de expressão social. Ela queria aquele que onde estivesse o Bolsa Família, né? Obviamente com objetivos eleitorais, olhando para o futuro. E o Bolsa Família, o PT não vai querer liberar, né? Então, assim, Ah, da pesca aí seria legal. começa aquelas brigas, né? E aí tem a outra conversa que o MDB não aceita que o Ministério para a Tebet seja na conta do MDB. E corta pessoal do Lula. O PT já não gosta, quer que isso seja na conta do MDB. Então tem muita treta aí por trás, né? Mas seria É, engraçado mesmo ela ficar com tipo um ministério da pesca, sabe? Ou desempregado, ia ser engraçado. Ô, Xará, nos filmes a gente vê que roubar o banco é difícil, mas que o problema está sempre na divisão do produto do roubo, né? É ali Uhum. que a bandidagem. Essa formação do ministério e essa sobra da Tebet é mais ou menos nessa lógica. Não Você basta ser tá. ministra, tem que ter controle de orçamento. Então, é assim, o Lula seja com uma frente muito ampla, né? E, Ou putz, para você abrigar todo mundo de acordo, sempre vai ter. Tanto assim, em 2002, 2003, né? Houve exatamente o mesmo problema. A frente era menos ampla, mas teve exatamente o mesmo problema. Chegou um determinado momento que o Zé Dirceu tinha amarrado tudo, tinha colocado todo mundo nos lugares. Aí o Lula falou: esquece esse assunto, vai. Vamos arrumar um outro método aqui de fidelização do parlamento. se a gente pagasse Mesada. uma mesada para a moçada, né? Isso, exato. Foi uma metodologia. Eles estão em busca de uma metodologia, porque isso aí não tem o mínimo risco de dar certo. Você não vai Mas as emendas do conseguir. relator tem que estar com cara lá no julgamento supremo que seguirão, né? Apesar do voto da Sim, ministra Sim, Rosa não, por Weber. 6-5, né? Vai ter virada, né? Vai Lewandowski, imagine como ele vai votar, e Gilmar Mendes, pô. Ah, não sei, eu tenho um pouco de dúvida. Será que ele vai votar a favor do orçamento das emendas do relator? Que agora não é mais orçamento secreto, né? É. Por falar nele, Agora. não estava na pauta, mas a cerimônia lá do Lula, com a Rosa Weber, assim, né? Tudo animado, aquele sorriso, com o Xandão. Gente, não pode enojar demais Nossa, aquilo. isso é Não, muito eu acho lamentável que o o papel melhor que se presta. comentário sobre isso, o melhor comentário sobre isso foi feito pelo nosso amigo Marcelo Gutermann. Eu gostaria até que ele desse a opinião dele de tudo aquilo que ele não acha. Você não acha, né, Xará? Não, Quais são as não, coisas que você não acha? então, o ponto é engraçado, né? Porque na mesma noite você teve a depredação dos carros, incêndio de coisa, né? E se você olhar a cobertura da imprensa de maneira geral, foi 100-1, né? Para a depredação dos carros e dos ônibus, o que é lamentável, sem dúvida nenhuma. Ocorre que a depredação das instituições no samba Ah, não é tão do importante assim. Cacai é muito maior. Assim, não tem comparação. Meia dúzia de idiotas queimando ônibus com os ministros do STF Mas você na acha casa que do tem Cacai. problema? Tipo, por exemplo, vamos pensar assim, para ilustrar. Tem um tribunal que é responsável pela condução imparcial de um processo eleitoral, o que garante democracia, né? Esse relacionamento entre juízes e advogados, ele deve ser conduzido com alguma parcimônia. A gente viu nas reações que tiveram em relação ao relacionamento do Moro com o Dallagnol. Você acha que só porque o pessoal do TSE foi num sambinha com o Lula na casa do Cacai, você acha que isso assim não fica muito bem? Acho que não. Imagina. É tamborim, né? É o nosso ziriguidum diário. Tá, faz todo sentido. Não, e para mim é Isso assim, é um negócio muito vergonhoso, né? Porque se você compara com os países civilizados, o papel da Suprema Corte e o comportamento dos ministros,
altamente discretos e tudo mais. Aqui é uma casa da mãe Joana, é um negócio, mas não é de hoje, né? Eles vão para eventos patrocinados por partes interessadas em julgamento, enfim, uma grande Fora o palhaçada. missão dada, missão cumprida, né? Que acabaram Isso. colocando ali no ar. Teve momentos épicos, né? O Missão Dada, Missão Cumprida é um grande momento. O momento avulso do Gilmar Mendes, né? Dando uma brisada, não sei se vocês viram esse vídeo. Eu vi. Tem uma hora que Não ele tá vi dando o uma que ele brisa. fez. Ele deu uma brisada, ele tava lá sozinho, assim, olhando e tal. Imaginei, né? Não deve ser fácil você estar numa festa petista, sendo que algum tempo atrás você disse que o PT implantou a cleptocracia no Brasil. Às vezes alguém deve ter lembrado e pode ser que tenham dado um gelo nele, não sei. Agora, um outro momento também que rendeu um meme, né? E aí aquelas ironias da história, foi uma foto que estava o Alexandre de Moraes, o Lula, e entre eles, repetindo uma cena histórica, Jesus Cristo, né? A imagem de Jesus Cristo na parede. Não é a primeira vez que Jesus Cristo ficou tão mal ladeado, né? Historicamente, talvez tenha aí alguma repetição. E, sem sombra de dúvida, né? O sorriso, o encantamento, né? O deslumbramento, a paixão, né? Da ministra Rosa Weber ali, assistindo aquela cena ali, né? Se tivesse assim, talvez tatuado na testa dela assim, establishment, né? Porque assim, aquela foi de uma simbologia incrível. Então, nós tivemos grandes momentos. Eu fico pensando o seguinte: se eles tiveram pouca preocupação com aquilo que estava sendo público, né? Você imagina esse sambão em Xará. Nossa, Imagina o a que não rolou coisa no ali, a coisa Mas Eu teve acho que ali. um crítica camarada, na grande imprensa, a Não, Globo, Não, zero, Folha, zero, zero. zero, 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 né? Todo zero. mundo acha super normal. Isso daí, Mas eu isso acho, daí faz parte da vida privada das autoridades. Você nota que não tem muita repercussão a vida privada das autoridades, Eu não de sei quando é maneira o geral. Bolsonaro, né? sim. Aí é outro Não é, problema. entendo. mas eu acho que sim, o brasileiro já está acostumado a isso, né? Isso tem um pouco dessa questão do patrimonialismo, essa mistura do público com o privado, porque isso não é de hoje. Esse exemplo do pagodão na casa do Cacai, que vai de bermuda, frequenta o STF de bermuda, enfim, meio que, né? Dita as regras lá, não é a primeira vez. Isso aí, os ministros supremos são, em geral, são frequentadores assíduos de festas em Brasília e tudo mais, né? Tem uma vida social É, o, ativa. o ministro Gilmar Mendes é sempre que está no Brasil, né? Ele sempre prestigia esses eventos, né? Todas as É, passagens dele aqui pelo Brasil, havendo um evento desse, ele representa e institucionalmente o assim, STF, como foi no não caso. bastasse isso, quanto eles custam, né? São 5.000 funcionários para atender 11 ministros, 500 para cada um. Eu sou leigo, né? Então falo aqui como leigo, Entre um funcionários cidadão. diretos e indiretos. É o E eu judiciário sou mais leigo. caro do mundo, simplesmente. E eu sou leigo, assim, não entendo muito bem, mas eu tinha a ideia de que o Supremo Tribunal Federal era uma casa que deveria discutir temas constitucionais, e eu fico imaginando assim, como é que tem gente que tem uma certa... Porque, assim, às vezes você vê casos lá que duram décadas para serem resolvidos, né? Mas tem uma galera lá da pulseirinha VIP, né? Que eles conseguem ali Tem. um acesso É, mais rápido. Um fast track. é. Então, aquele single rider, né? Deve ser a fila dos single riders. Assim, eu não estou fazendo nenhuma crítica, não. Tô só, assim, como leigo, eu queria. Como é que será que é o critério, né? Deve ser talvez da quão relevante a questão, não sei. Mas é uma coisa que chama um pouco a atenção. Bom, falando em chamar a atenção, está definido, né? O Fernando Haddad, que já era dado como barbada, de fato vai ser ministro. Xará, não para surpresa de ninguém, o Lula escolheu um ministro com um viés mais político e que se espera e torce, né, para que ele monte ali uma equipe, já tem alguns nomes aí, uma equipe mais técnica, que ele funcione como interlocução. Muita gente vê nesse movimento o Lula apontando o Haddad, que foi candidato na sua impossibilidade, como seu possível sucessor, né? Não seria a primeira vez que a gente teria ali um ministro da Fazenda saindo para ser candidato à sucessão. Tivemos um caso famoso do Fernando Henrique. Como é que você vê a indicação da Haddad e como você vê as suas primeiras manifestações?
Primeiro, bom, eu vou criticar dois pontos da sua fala. Primeiro, ele é uma barbada depois que a gente engoliu. Ah, Porque sim, antes sim, da gente engolir, eu verdade. diria assim, porra, a possibilidade é zero. Não é possível que ele vai dar um tapa desse no mercado. Tapa para dizer de maneira elegante, né? Ele enfiou o Sim, dedo no, enfim, verdade, do concordo, não era mercado, barbada. É, né? É um negócio sim. assim, completo, assim, você falar assim, não, dia 1º de novembro, acabou a eleição, o ministro da Fazenda vai ser o Haddad. Fala, mas nem ferrando, imagine, que isso, você O tá Lula não é louco. louco a esse ponto. Não é louco a esse ponto. E de repente o Haddad está aí, né? A gente ali normalizando uma coisa absolutamente fora de qualquer propósito. Bom, ponto número um. Ponto número dois, ele não é político, ele não é técnico, ele não é nada. Ele é um intelectualoide. Eu tô apaixonado por você, cara. Porque Tô me inventaram que ele é declarando aqui. político. Da onde? Me fala que negociação que ele fez, me fala que projeto que ele aprovou ali na Prefeitura de São Paulo, que foi o único cargo que ele exerceu e não foi reeleito. Enfim, inventaram que o cara é político. Não é porra nenhuma. O cara é a Dilma, é o Dilmo, porque é o cara que o Lula vai poder manipular, vai poder, né, levar tal. Fazer aquilo que o Lula quer. Isso, assim, eu ouço o Haddad foi entrevistado na Globo News, o pessoal começa a tentar pescar naquele desespero, né? O cara tá afundando, qualquer coisa, um pedaço de Libanês. madeira ali, né? Puta, olha, um pedaço de madeira, vamos nos agarrar aqui. Então você pega uma frase dele, não, temos Eu sou preocupação com. libanês, ele falou, Eu né? sou libanês, então eu, Como se eu gosto libanês, de tá dinheiro, né? libanês. Mas né, eu economizo tal, umas bobagens, enfim, mas o pessoal começa a se pegar nessas coisas. É absolutamente irrelevante o que ele fala. É irrelevante. Não serve para nada. Você tem que prestar atenção no que o Lula fala. E o que o Lula está falando, hoje mesmo, ele falou de novo que a responsável fiscal, ninguém ajuda os pobres sendo responsável fiscalmente. Ele falou de novo. Então, é essa fala que importa. A fala do Haddad, com todo respeito, sua envergadura intelectual, seus muitos livros, suas teses, serve para nada, zero. Ai, eu vou até dar um suspiro depois dessa fala, porque eu fui contemporizador, né? Porque eu sempre me caracterizo por uma certa acidez, para ficar no mínimo, mas I could not agree more. Eu concordo em gênero, número e grau, né? É que assim, é impressionante como ainda tem gente no mercado que quer encontrar esses pedacinhos de madeira que você disse, né? Para tentar segurar. Ontem estavam tentando fazer um suco ali, né? Dessa entrevista dele. E aí, ô, Vitor, Fernando Haddad, é, mais conhecido entre os mais próximos como Poste, para ministro da Fazenda. O que nos resta? É, diria que dentre as possibilidades ele foi na pior possível, né? E assim como fez a mesma coisa pelo BNDES, o BNDES inclusive foi surpreendeu, né? Então ele está conseguindo, mesmo dentro de um intervalo, né, entre De ruim e conf... péssimo, ele está indo para o péssimo. É, Como é que é e você pode aquele falar assim, não, stickerzinho, né? Nossas expectativas já eram péssimas, mas puta merda, né? é verdade. Assim, e talvez queira mesmo se posicionar como o chefe da área, né, já que o Haddad é o sim senhor, né, um cara que vai estar sempre obedecendo. O Lula, como é um grande entendedor de economia, né, só pode melhorar, né, já que ele vai ser o chefe, tem bulhufas também. Acho que as declarações dele dão um indício do que teremos. Vai ser um Deus nos acuda, né, eu acho que nós vamos ter eventualmente até uma recessão ano que vem, né? Porque o mercado as previsões já sinalizam para o PIB de putz, PIB de 1 se não atrapalharem, né? Se atrapalharem, sai para virar zero, menos meio, menos um, não é fácil. Então, assim, péssimo. Pode até ser que ele queira se posicionar, o profissionalidade como possível sucessor, mas assim, isso se der tudo certo, né? Se der tudo errado,
o nome dele tá queimado. E ele, como você bem falou em outras ocasiões, é um cara que veio a reboque do fracasso, né? Porque ele perde todas as eleições que ele disputa, Talhado para a derrota. Eu nunca né? vi ninguém lidar com Então, tanta nobreza com a derrota. é um prêmio de consolação, né? A Fazenda é prêmio de consolação para quem não foi governador. Então é isso, assim. Só lamento. Ô, Tati, e me diz uma coisa, e você, o que que achou dessa nomeação do Haddad para ministro da Fazenda? Ah, não está fazendo nada, perdi a eleição Ele- ali. Ah, se você quiser, eu posso ser eu tô ministro da Fazenda. Ah, pensando então vamos pôr aqui, ele. eu acho que tem uma. Esqueci de falar, pattern. Como é que fala isso em Com português, o gente? padrão. Um padrão no Lula que é dele criar sucessores. Ele tem esse desejo de criar sucessores, mas ele tem todo um cuidado de ninguém que vai ser melhor que ele em alguma coisa, intelectualmente, de cara, não como pessoa, não entre nós, mas assim, que não vai passar ele em termos de ser mais brilhante, mais carismático. Então ele pega pessoas extremamente Ele não, você quer dizer que idiotas. ele não teria o despendimento do Bolsonaro, que colocou o Guedes, que é nitidamente uma Sim, pessoa exato. muito mais qualificada. Exato. Que o Guedes veio para a equipe dele, então poderia ser. O Guedes não tem perfil, mas talvez um sucessor em alguma coisa, ou o próprio Tarcísio, né, que tem um perfil. Então ele pega. E o Bolsonaro, talvez, é uma questão de não ter tanta vaidade, não sei, ele não se importa de ter pessoas boas que possam ser potenciais sucessores, até mais capacitados do que ele. E o Lula, ele toma esse cuidado de colocar os postes dele, ter certeza que vão ser pessoas extremamente medíocres, que é o caso da Dilma e é o caso do Haddad também. Pode até se eleger com toda a engenharia que o PT faz, mas que são pessoas idiotas, para dizer o mínimo. Não sei se vocês concordam com isso na teoria aqui. Não, eu acho Eu que acho faz que o muito Lula sentido. é um animal político, né? Você vê que o ministério só vai ter político, não vai ter nome, não haverá nomes técnicos. E é o toma lá da cá, é aquela coisa. Você não pode, muitas vezes você pode até juntar um político que seja tecnicamente forte, né? Pode até existir essa situação. Mas não serão os casos dos líderes do PT, na minha opinião. O Bolsonaro, quando ele assumiu, ele entregou muitas pastas para pessoas técnicas, né? Tipo, o Guedes não era um político, Tarcísio não era um Tarcísio. político. Tem vários, você pode pôr na conta, vai ter vários. Enfim, O Haddad, assim, apesar do jornalista tá querendo tirar um suco ali, achar aonde se agarrar no barco, o barco está afundando, se você estuda um pouquinho do passado dele, que ele acredita, ele é um cara declaradamente marxista. É a teoria que ele acredita como geração de riqueza, distribuição de riqueza. Ele fala que ele se baseia no marxismo. Então, que a União Soviética aplicou errado, aquela velha história, né? O comunismo não é lindo, só nunca deu certo porque não fizeram direito. Uma historinha que o povo Eu queria, eu tá queria só, eu queria só abrir uma divergência aqui dos nobres colegas. Eu não vejo problema em indicar políticos, né? Porque, de fato, o cargo de ministro é um cargo político, né? Você vai ter interação com políticos. O ideal é que você tenha alguém com habilidade política, pode ser até um técnico, mas que tenha alguma habilidade de negociação. E uma coalizão é formada no parlamentarismo, são os próprios políticos que tomam conta das pastas, né? Então você está vivendo um semipresidencial, semiparlamentarismo, que seja, em que você distribui para os políticos da sua coalizão. Eu acho isso legítimo. O problema não é esse, o problema são as ideias. Vamos voltar lá no tempo, o Palocci. Palocci era um cara político, tal. O cara montou uma super equipe, ele botava a cara para bater em nome das ideias dessa equipe, e a coisa andou bem durante 3 anos, até que ele caiu, por outros motivos. Então, o fato de ser. Eu vou pegar um exemplo do governo Temer, ministro da Educação. Me foge o nome agora. Mendonça de Barros, um dos melhores que apareceu nos últimos Que fez 20 a anos. reforma do ensino médio, que é um Isso. cara, é um político,
né? Não me consta que ele tenha experiência na área. Não sei, aí não sei o histórico. Aí eu vou até abrir um parênteses. Esse cara que ele nomeou vai nomear para educação, que é político também, pelo menos tem o background de ter governado o Ceará, que por muito tempo, não sei como é que Sim, está hoje. tem, Não, tem uma Notabilizou certa por ter um ensino experiência. público, né? Pois é. Ensino público de Então, sucesso. Então, não menos mal vejo, não aqui. vejo, não vejo a indicação política como um mal em si. Porque senão vira um governo de tecnocratas que corre o risco de ficarem completamente desligados da realidade. A realidade é política, né? pelo Você está contrário, negociando o né? tempo Às inteiro. vezes, exatamente, ser tão técnico que ele não consiga avançar politicamente. Isso é Vamos pegar verdade, dois é verdade. exemplos Mas é que recentes, né? O O problema Lula é são as o ideias. extremo. É, exatamente. Pegando aí um gancho e concordando com o que o Xará falou, um exemplo recente, né, de falta de jogo de cintura política é o caso do Moro, né? Musculatura política zero, um Um cara, bom técnico. né, um cara que É. entenderia tudo, mas que teve um jogo de cintura zero, né? Em que o ótimo é inimigo do bom, né? Num regime democrático, você nunca vai conseguir sair de um cenário ruim para um cenário ótimo, né? Os avanços vão acontecendo porque você vai atacando grupos de privilégio, você vai fazendo negociações, você vai avançando com o tempo. Então, você veja o caso do Moro, foi um cara que teve zero de capacidade política, de musculatura, não soube nem lidar com a frustração de não conseguir implementar suas ideias, como se nós não vivêssemos numa democracia e as coisas precisassem ser negociadas e não acontecem aos saltos, né? Acontecem aos passos. E a contrapartida disso, de certa maneira, fazendo um caminho inverso do Moro, né, o próprio Paulo Guedes, que ele entrou como sendo zero político, a certa altura do campeonato ele já percebeu ali que tinha que ter um jogo de cintura, Mas que eu mesmo acho que não sendo... a maior contrapartida é o Tarcísio. Sim, sem sombra de dúvida. É o É, outro eu... extremo do Não, técnico Acho que pelo pode dar político. certo também, os até o dois caso, por casos. exemplo, historicamente do Zé Serra, tido por muitos como talvez um dos melhores ministros da saúde, que não sendo da área de medicina, mas era um político e tal, apesar das restrições que eu tenho a ele, mas como ministro da saúde, ele parece ter feito um bom papel. Eu concordo com o Xará nesse sentido aqui, eu entendo o que o Vitor quer dizer no sentido do extremo oposto, né? O cara tá lá só por ser político, né? Sem as Isso. devidas E não qualificações, é muito mais necessariamente tem as credenciais, né? exatamente, Pode muito mais sim ser como um um político que cabide, tem as uma credenciais. acomodação do que a É. qualificação em si. É porque Deixa só por eu... ser do núcleo do PT, né? Os apontamentos estão por isso, não porque é um bom político qualificado como Isso. tal, por ser ali, Aí Mercadante, Haddad, só falta o Zé Dirceu. O problema gente são as ideias. que tem a ficha Exatamente. corrida, né? O Haddad não conseguiu nem organizar nem. Como o prefeito de São Paulo foi enxotado, teve 18% como incumbente, 18% dos votos, ou seja, tomou-lhe um pé e vai ser menino fazendo, assim. É isso. O Não, e Mercadante é o você... pai Mas de. calma, O o número Mercadante 2 é o Galípolo. Tranquilo, é. fica sossegado. Isso, O Xará, eu ia Mercadante. te perguntar exatamente isso. Exatamente isso. Se caberá ao Haddad, vamos dizer assim, ser a cara política do Ministério da Fazenda, o Galípolo será o cara, vamos dizer assim, vai, o primeiro-ministro do Ministério da Fazenda. E aí, Xará? Baterá o bumbo. Emitir moeda não gera inflação. Vamos emitir aí à vontade que está tranquilo. Num país como o Brasil, e sendo o tema responsabilidade fiscal, é um discurso bem bacana, né? Assim, cai como uma luva, né? O Galípolo, enfim, faz parte de uma escola que, se de fato colocarmos em prática, pode fechar a lojinha e ir embora. Bom, é a minha sensação também, né? Ainda bem que tem a realidade, e em algum momento a gente talvez acorde desse pesadelo de algum jeito, sabe-se lá como. Bom, sobre o Haddad, só para complementar, eu realmente, assim, é surpreendente como é que hoje nós temos à frente da economia do país, da pasta mais importante, alguém que há um mês atrás estava disputando o governo de São Paulo. Porque eu penso o seguinte, né? Vamos fazer a seleção brasileira? Vamos. Vamos pegar aqui os melhores jogadores, os melhores clubes e tal, né? Não, o cara é o terceiro reserva do Newcastle. E vai ser titular na seleção. Um negócio meio esquisito, né? Não, Assim, deveria ter o, sido. o Daniel Alves não foi. Mas o Daniel Alves é o Xandão de Realengo, né? Quem não viu esse vídeo, assista, que ele é muito legal. Xandão de Realengo. Então, assim, o ideal, o razoável seria imaginar, não, você está colocando ali, né?
o suprassumo do negócio, a não ser que ele já tenha concorrido para perder mesmo, que é o mais provável, porque nunca vi ninguém tão talhado para derrota como o Haddad. Mas, enfim, o tempo dirá, né? Agora, só não peçam que nem um amigo cliente falou assim, não, mas você tem que torcer pelo Brasil. Eu falei, gente, espera aí, né? Essa barba branca aqui não é pintada, né? Você torce Mas ali. A minha mas a parte de torcida, torcer para o improvável eu faço com o São Paulo, né? mas a torcida pelo Brasil, ela pode se dar de várias maneiras. Você pode torcer para a coisa Sim. piorar muito, 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 de modo que chame o impeachment, por exemplo, muito Vocês rapidamente. acham bom que piore muito, muito rápido e o negócio se acelere? Eu acho, porque Eu acho que isso aí, eu porque aí acho você elimina o efeito sapo na panela. As pessoas não. Eu tô um pouco cético. Eu acho que a gente merece pelo menos 4 anos de Lula. A gente não. Você precisa, está assim, influenciado pela sua aprender de bile. vez. Você tá fazendo essa avaliação com o fígado. Tá muito Calma, amargo, você acha? Tá, tá, quando vem tá, aquela bile, que ela não tá. sai aqui. Porque, Que é o cara, que está Eu só, acontecendo, que é o que está acontecendo agora. Se vocês notarem, quer dizer, esse um mês aqui, desde as eleições, um mês e meio, ele foi justamente isso, foi uma piora muito significativa das expectativas, muito rapidamente. Então as pessoas sim, acordaram assim, porque se você joga uma coisa, depois outra, ao longo dos meses, as pessoas vão absorvendo e aquilo vai fazendo parte da vai paisagem e não normalizando, né? normalizando, não reagem. Quando é muito rapidamente, você, pô, caramba, o que está acontecendo? Agora, o É, Lula sabe disso, né? O que será que passa na cabeça dele? Eu fico me a questionando. Ele é um cara Janja está inteligente, fazendo, ele a sabe. Janja está fazendo, acabou. Aquele Lula inteligente morreu na Ah, ele prisão, sabe, gente, é macaco morreu na velho, ele sabe prisão, que vai reagir, vai derrubar o olha mercado, vai só, destruir tudo. tenho morreu duas na perguntas. prisão. Vou assumir temporariamente o papel de âncora, vou fazer duas perguntas, provocações. A primeira é: quanto tempo vocês acham que vai durar a lua de mel do Lula, o governo, com as A principais Janja? mídias? Não, a gente não, com a gente já vai. Com as mídias, né, e o humor, porque o presidente que toma posse normalmente tem um período aí né, Do lua de de mel. quarentena que a turma. A Eu acho imprensa? que é uma. Já acabou, Acabou a lua Não, de não mel, acabou. né? Não acabou, não. Não já acabou, não. acabou. Não, de jeito nenhum. De Tirando, jeito nenhum. tirando a Catanhede, o resto só tá lenhando o cara. Não, não, ainda não. Não acabou, não. Você é só olhar as manchetes do UOL. Não acabou. Mas não só isso. Para acabar o Lua de Mel, a turma que fez nojinho precisa falar, ih, fiz merda. Eles não fiz, não, né? Não, mas A Lua de isso Mel. não vai acontecer. Não, Isso não não, vai mas assim, acontecer. Ah, mas a eles Lua não de Mel, assumem, eles sabem, é, mas não vão assumir é, nunca. a Lua de Mel acabará quando o NPS do cara já tiver negativo. Lembra do nosso NPS? Sim, sim, É, eu tô muito curioso para acompanhar isso. é. Então, assim, a minha pergunta, quanto tempo leva? Eu acho que vai acabar rápido, eu acho, tá? E a Você acha que vai segunda, repetir mais ou menos o que aconteceu no Chile, por exemplo? acho que antes de junho o cara No NPS já tá negativo. levando pedrada, né? E a segunda pergunta é assim, o Lula é empichado? Essa pergunta, ele é O Lula empichado? foi preso. O Lula foi preso, ele é impichável. Não sei Ele é se ele é empichado. impichável. Vamos lá. Aí Mas é uma assim, mas vamos questão. lá, elabore. Não, Agora eu então. passo a Aí é bola uma de volta questão. para o nosso âncora. Mas eu não Vai sou lá, vai âncora. lá. Não, O, o o, ponto mediar. Perfeito. Não, o Lula, eu vou dizer, o Lula é impichável. Ele passou muito perto de ser empichado em 2006, né, por conta do mensalão, 2005, na Só não foi verdade. porque a oposição era o PSDB, né? Isso, exatamente. Então ele passou perto. Precisa ter um escândalo de corrupção. Então, sem um escândalo de corrupção, ele não é empichado. E precisa a economia ir de cabeça. Eu acho que a economia vai de cabeça, é que não vai ser, precisa de um pouco mais de tempo, né? Mas eu acho que é impichável, sim. Acho que sim. Você acha que é, Tati? Vocês iriam de novo para as ruas, botar a camisa da seleção, né, e fazer impeachment, né, nos Puta, mas domingos, essa é uma sempre é pergunta, isso. essa é uma pergunta muito boa, porque hoje todas essas manifestações elas vão ser taxadas de bolsonaristas. Em 2016 e
15, 16 não foi assim. Mas em Né? algum momento vai deixar de ser, vai ser simplesmente um anti-Lula. Em algum Pode dado ser. momento, que não é hoje. Hoje, se a gente Depende for de do, verde e amarelo, acho que vai ser bolsonarista. depende do tamanho. Se E for daquele depende também e depende também se o Bolsonaro. Porque, assim, eu acho que tem uma pergunta que precisa ser respondida para ser entendido como esses movimentos vão ser entendidos, que é o seguinte: o Bolsonaro assumirá um papel de líder relevante da oposição? Eu acho que ele não assumirá esse papel. Eu acho Não, que eu ele também não acho é que não. talhado para isso. Eu Ele não é que espero nem que Não. não. ele não é como o Não, Lula, que não. Chance zero. vai ficar na muda e daqui a algum tempo ele vai assumir esse papel, costurar essas alianças, não. Ele é um lobo solitário, então assim, eu não acho que ele vai exercer este papel de liderança. Em não exercendo esse papel de liderança, ou seja, aí fica mais difícil associar esses movimentos à figura dele. Agora eu vou falar por mim, e pode ser que eu queime a língua, pode ser que eu mude de opinião, porque eu não me orgulho. Se tem um orgulho que eu tenho na vida é de mudar de opinião, só não mudo de opinião que é idiota. Então, se os fatos mudam, se eu amadureço, se eu raciocínio mais, se eu racionalizo, eu mudo de opinião. Mas hoje, sinceramente, respondendo a pergunta da Tati, eu acho que a gente tem que se ferrar, mas não é pouco, não. Eu acho que a gente tem que se ferrar muito. Eu acho que a gente tem que ficar não 4 anos com o Lula, a gente tem que ficar 8 anos com o Lula. E não precisa de metade da população mais um ter votado no Lula. Se 30% da população vota no Lula, um país onde 30% da população vota, segundo o futuro ministro da Justiça, Flávio Dino, não se pode dizer que o Lula é ladrão, tá? Não se pode dizer. Mas supostamente, né, uma população que vota, 30% dela num cara que foi condenado primeira, segunda, terceira instância por dezenas de juízes, porque como é que você condena um camarada desse? A polícia investiga, faz inquérito, o Ministério Público vê se procede, analisa, oferece denúncia, primeira instância, quer dizer, acabou, né? Ele não foi inocentado, qualquer pessoa com algum mínimo de massa encefálica sabe que ele não foi inocentado. Fizeram lá um estratagema legal, invalidaram o processo, mas mérito definido. Fez lá, desviou o dinheiro, participou do esquema de corrupção. Cara, se ainda assim você pega a gente, porque assim, a pessoa pobrezinha, que vê no Lula ali um pai salvador, pô, essa pessoa tem a minha condescendência, cara. Eu tive no Nordeste lá, no Norte, e, pô, a gente vê as pessoas, né? Pô, eles têm essa coisa com o PT, porque o PT foi muito eficiente em criar um gigantesco curral eleitoral no Nordeste em Mas o particular. Faria Beleza, Limer, né? E aí, beleza, tranquilo. Pô, o cara petista de carteirinha, beleza, tô esperando aqui voltar a boquinha. Pô, votar no patrão, tá certo. Agora, a turma do nojinho, essa não tem perdão, né? Nós temos que ficar pelo menos 4 anos com o Lula, que ele vivesse até uns 90, entendeu? Tipo assim, vai chegar um dia assim, puta, desculpa a humanidade. Tipo, esse vídeo que a gente viu do Armínio Fraga, a gente tinha que ver um dele chorando, tipo, ameaçando se imolar, pedindo, implorando perdão. Aí talvez nesse dia, mas fora. Agora, empixável acho que todo mundo é, né? Basta ver o tamanho do buraco que a economia tiver. Eu, Acho que todo mundo. eu acho que não. Eu Você acha discordo que o Lula dessa. não é empixável? Não, para você ser empichado, você precisa ter a proeza de não ter um terço de apoio do Congresso. O Michel Temer, por exemplo, jamais seria empichado, jamais. Esse elemento não ter o Congresso, ele não teria. Ele, um terço ele garante, ele chama no peito e garante. O Lula também garante. A Dilma não garantiria, o Bolsonaro poderia não garantir. São personalidades que são impicháveis. Eu acho que Até o Bolsonaro o Lula conseguiu não olha, garantir, vou né? falar que não são nem eles, conseguiu. mas o mecanismo de orçamento secreto fez uma amarra ali entre Executivo e Congresso que, putz, ninguém picha ninguém ali. Tá todo mundo ganhando e É. só a gente perdendo. Eu não sei Agora, não, hein? Dependendo do caos apesar. econômico, você pegar um biênio de recessão como 15 e 16, o tamanho daquela desgraça É, lá, eu acho que é difícil qualquer um segurar essa bronca. é que aí tem Pode que ser. ter Eu muita acho pressão que. popular e, Isso, assim, aí é um muita grande caso de corrupção. absurdamente, Então, muita o caso gente da na corrupção rua, não não sei se as aparece de um pessoas dia têm para o outro, pique, né? mas Então, assim, Não, não aparece. Não aparece de um dia para o outro. eu acho que assim, os três elementos do impeachment, que seria uma popularidade baixíssima, né? 10% de aprovação, coisas desse nível, uma grave crise econômica e o presidente que consiga destruir todas as pontes de tal maneira que ele não tenha 122 votos, né? Eu não sei quanto que é um terço, é isso? Acho que 122. é cento e É, o vinte e cara seis, consegue. né? O É, Lula consegue 126. Só na base do PT ele tem lá os 80, ele consegue. Eu acho que não é empichado por causa disso.
Só que eu acho também que a lua de mel será curta. Sem Então, eu acho que não vai ser talvez esteja mais para sapo, o sapo, não aquele sapo que vai fervendo aos poucos, sabe? Eu acho que vai ser um negócio mais rápido a deterioração, se de fato eles materializarem tudo que estão prometendo aí, vai ser uma desgraça. Eu só vou Eu ouso discordar Bom, uma dizer que coisa ano de que vem vai ser vocês negativo. em relação ao Bolsonaro. Eu realmente não quero que seja ele o líder da oposição, mas eu acho bastante plausível que ele seja, porque tem bastante movimentos de rua com expressividade, tipo nas ruas, tem os movimentos que são assim bolsonaristas e os caras conseguem mobilizar muita gente. E óbvio que eles vão fazer um convite, Bolsonaro, tô aqui com 200 mil pessoas. Meu, vem pegar no microfone. Você acha que ele não vai? Vai tá lá, sem fazer nada. Eu, eu, Ele vai pegar o gostinho, ele vai achar ó, uma delícia, os caras vão gritar mito. E isso aí pode ah, vir, entendeu? Porque não tem mas outro, acho que não. eu acho o seguinte, não tem para outra surgir cara uma, para ser. para surgir uma liderança que substitua o Bolsonaro, ela tem que fazer aquilo que o Marcelo falou ao longo de todo o processo eleitoral. Ela tem que assumir um papel de antítese ao PT. Agora talvez fique mais fácil, uma vez que o Bolsonaro está fora. Mas assim, essa conversinha mole de, meu, nós estamos lidando com, É isso. assim, com uma turma que o cara tem que ser radical para o outro Não, lado. é Porque isso. esse cara de centro, ele não vai capturar esse grande voto. Ele pode capturar o voto do nojinho. Ah, nós temos uma alternativa ao Lula, bonitinho e tal. Mas esse povão que odeia o PT, eles precisam de alguém que conquiste a alma deles. E Então, nesse sentido, o Bolsonaro é a moeda reversa do Lula. Então, assim, não é à toa que o Bolsonaro conquistou o que ele foi, é porque ele assumiu um papel, né, de assumir, e um papel que demanda até alguma certa coragem, porque não é simples, não. Se fosse simples, né, talvez outros tivessem surgido aí, isso pode ter quase ter custado a vida dele, não sei. mas Nessa pergunta eu que o acho Vitor que fez, ele, ela é bem interessante. eu acho que ele não assume. Sabe por quê? Não está no DNA dele. Ele passou 28 anos como deputado, ou seja, estava lá no seu cargo, né, no baixo clero, fazendo lá seus discursos no parlamento, inflamados e cuspindo É, na cara de Janiles e essas coisas todas as tretas. Agora ele não é nada. Mas ele Ele é não é nada. presidente, Vitor. Ele é Não, um não, ex-presidente. a pode ser que ele partir do fique 1º calado de até a janeiro. próxima eleição, e chegue na próxima A, eleição e fala, tá vendo como tá uma merda? Comigo teria sido melhor? é, Pode ser, eu mas acho que assumir um papel de liderança política, eu acho que ele não assume. eu acho que ele desidrata, minha opinião. E sim, tem um vácuo aqui. Tem um vácuo. Ele, nessa teoria, tem um vácuo a ser ocupado por alguém, né? Ou alguém, né? Alguns. Mas tem que ser isso que você falou. Se for vão passar um paninho, ele não vai. Sabe quem fez esse papel em 2018 e que depois, obviamente, perdeu-se pelo caminho, mas usou disso muito para se eleger? Foi o Dória. Não sei se você lembra do Dória, candidato a prefeito, falando Sim, mal do sem PT. sombra de dúvida. Enganou Ah, bem. falo xingando o PT de vagabundo, não sei o quê, e fez, ganhou no primeiro turno. Ele fez um papel, depois a gente sabe o que deu, mas ele fez esse papel. Né? Pegou o trem tarde, né? Se tivesse feito esse papel 2 anos depois, talvez ele tivesse assumido mais protagonismo. Bom, vamos falar agora do que interessa, né? Até agora vamos falar de Copa do Mundo, com algum pesar. Eu não tenho, não é cavalheirismo, mas eu vou passar a palavra para quem mais entende de futebol entre nós. Quem é que mais Vitor, entende de futebol? Não, quem mais entende de futebol entre nós é você, Tati. Quais foram os seus palpites na semana passada? Quem é olha, que passaria? para mim a Copa acabou no dia que o Brasil caiu fora. Fiquei tão Não, mas decepcionada. os seus prognósticos não eram de que o Brasil passaria, se a memória não me trai. É verdade. Né? Então você previu a final, porque você falou que era Argentina e França, se eu não estiver enganado. Podemos até recuperar isso, mas com certeza você deve ter acertado mais que a gente, porque todo mundo aqui apostava no Brasil. Falemos da derrota do Brasil. Xará, suas considerações sobre a saída do Brasil e o que espera a final da Copa do Mundo. Então, eu até ia escrever sobre isso, acabou passando, não escrevi, mas eu vi muita a caça às bruxas, né?
não segurar na bola, o Fred e tirar no Vinícius e tal. Falei, pô, eu comparo o jogo, aquele jogo de futebol com o Campeonato Brasileiro. Você tem 38 jogos, aí você vai culpar o último jogo do campeonato pelo rebaixamento. Então, na verdade, você foi construindo o teu rebaixamento ao longo do campeonato inteiro. O último jogo é só um detalhe no final Onde, de um processo. qual que foi a construção do Brasil para essa E saída? aí, o ponto é, não foi aqueles 4 minutos no final. Aqueles 4 minutos foram um acidente de percurso que poderia ter acontecido em qualquer tempo, não necessariamente nos últimos 4 minutos. O ponto é que o Brasil foi incompetente de meter a bola para dentro, tendo criado tantas chances quanto criou ao longo do jogo. Os caras foram incompetentes. Aliás, isso já tinha sido apontado pelo Vitor durante o campeonato. A quantidade de chutes a gol, a quantidade de gols feitos. Deve ter Apesar de sido que o assim. goleiro da Croácia teve uma bela Foram apresentação, hein? 21 chutes contra a Croácia. 21 Então, chutes. é Pra assim, fazer um gol. o cara tá iluminado? Ok. A gente não viu isso. A Argentina meteu 3 no mesmo goleiro. Demos azar. Demos azar. Assim, não tem. Eu fico assim, pô, perdemos a bola, devíamos ter segurado. Verdade, Não é uma coisa só, né? deveríamos ter feito mais gol durante os 90 minutos. É uma Deveríamos ter um sucessão monte de de. coisas, né? Exato. E aí você vai pegar, pô, a escalação, a convocação foi uma merda. Tudo, assim, é um monte de coisas que vão se juntando e você chega no final e é desclassificado. É isso. E aí, Vitor, concorda com o Xará? Que foi Eu uma sucessão de concordo. cagadas, não Não, uma pane concordo, específica? concordo, mas o gol que nós tomamos é um gol vergonhoso, um gol de time de várzea, um gol que eu tô acostumado a ver o Vasco tomar, né? Isso assim. Então, vai ver que é o Não foi Vasco mesmo que novidade para está você. Mas jogando. não, mas não a seleção, né? Mas assim, eu acho que de fato um trabalho. A gente já falava, pô, só joga com galinha morta, ganha das galinhas mortas. Veja, teve dificuldade para ganhar da Suíça, Portugal fez 6 na Suíça. Teve dificuldade perdeu para a Croácia nos pênaltis, a Argentina foi lá, meteu 3 sem maiores sobre essa. Então, aí sofremos para ganhar da Sérvia, aí fez 2-0, mas foi aquele sofrimento também. Então, assim, o Brasil não se mostrou competente para furar a retranca, né? Não tinha alternativa de jogo, é sempre aquela coisa. Então, no final, assim, a gente meio que se iludiu que. E de fato, para ser crítico, se a gente concorda que nós temos bons valores individuais, eu diria que sim, que provavelmente está no mesmo nível de França e Argentina no papel, na prática, esses bons valores individuais não, né? Tirando Não assim, produziram. meio tempo contra a Coreia, que jogou aberta, fez né? A Coreia se arriscou, jogou aberto e tal. E mais meia hora contra a Sérvia, a gente não viu nada, né? Agora, que foi um gol de várzea, porque você faz 1-0 na prorrogação, ele fecha os 11 lá atrás, mete a bica, não tem muito o O que próprio discutir. Neymar fala Aí isso em campo depois do gol ali, né? aí você Daqui vai que com vem para 7 pro frente. ataque, né? Vai com 7 pro ataque, os dois volantes lá no ataque, acima da linha da bola, e toma um gol de contra-ataque, onde o time Eu não da consigo Croácia entender até navega agora 50 metros sem combate. Ninguém foi lá, ninguém fez nada. duas Mas na coisas que eu hora, não assim, na entendo. boa. Duas coisas que eu não entendo. Primeiro, por que o Fred não rolou naquela falta que ele tomou? Toma uma falta, rola, grita, o juiz não deu, corre para cima do juiz. E por que não teve um ser humano com uma camisa amarela capaz de dar uma voadora no cara da Croácia? Uma voadora, um soco, um chute na cabeça do cara. Fazer qualquer coisa. Mas parar a jogada, mata a jogada, o time arruma, defende, vai bater o falta e tal. Quer dizer, assim, tudo bem que a gente acaba esquecendo que a gente é 30 anos mais velho que a média desses camaradas todos aí, que são muito jovens, mas, cara, é uma falta de experiência, de malandragem, de malícia. Pô, o Fred, o volante, tá fazendo sei lá o que no ataque. Cara, o cara deu um carrinho nele, o cara fez uma falta nele, foi falta. Meu juiz não deu rola, grita, faz alguma coisa. Pô, os caras vão levando a bola, cara.
até quase dentro da área, sem ninguém fazer uma falta, sem ninguém melar, sem ninguém fazer nada. Cara, inacreditável. E aí aquela história, Olha, né? Baixou o espírito Carlos no Alisson, né? Porque o Carlos, em 86, na disputa de pênalti, ele pulou 4 vezes pro lado errado. Naquele pula pro lado certo, a bola bate mas nas costas dele e o entra. Alisson não A é um bola bom que os pegador. caras chutam no gol entra. Ele não é um bom pegador de pênalti. Isso já é Não, ele não é notório. bom pegador Quando de foi pênalti, para é um pouco pênalti, chama-gol, né? É um pouco chama-gol, porque vai uma bola, a bola dizia, a bola passa ali do lado dele, não pega, chama-gol, né? Mas Depois eu o tô com outro o foi Xará. igual, né? É, eu tô com o Xará. Eu acho que quando, é tipo acidente de avião, né? quando, Nunca cai por conta de uma coisa quando só. É um e a monte de coisa que tristeza, acontece. a tristeza é você ver seus filhos chorando, isso é uma tristeza, né? Eu tava, onde eu tava, tinha muito, eu tava vendo no cinema do clube, muita criançada, no o gol do Brasil foi um desafio, foi uma festa, você devia ter gravado, mano. Foi um negócio, parecia É, uma basta ver catarse, meu assim. áudio no grupo lá, né? Aí, aí você, depois que toma um gol daquele, meu, e quando foi pro pênalti já sabia, né? Já era, Ah, já perdemos. estava Ah, derrotado, já entramos sim, eu tinha derrotado. certeza. Eu tinha certeza Agora, eu absoluta. vou fazer um comentário que pode soar incorreto nos tempos atuais, mas que eu fiz para um amigo meu quando o Flamengo perdeu pro Palmeiras a Libertadores do ano passado. Eu falei para um amigo meu falando isso, falei assim, olha, quando eu vi o time do Flamengo entrando com 11 jogadores de cabelinho platinado, eu tinha certeza que vocês iam perder. Vocês iam perder. Vocês não vão ganhar o jogo com o sozinho. E o Brasil também tem essa, né? Ah, todo mundo faz o cabelinho platinado, não sei o quê. Pode fazer, Como é que né? estava o Mas eu cabelo acho do que Ronaldo Fenômeno quando eu, ele levou a Copa? era cascão, né? Aquilo lá é Que antiestética, né? negócio. Mas, mas Teve assim, não, dancinha, teve cabelinho, teve tudo e teve taça. Então, não peraí, em teve defesa dos dancinha. Aquele cabelinhos. time lá, não, aquele time não fazia dancinha, não. 2002 não tinha dancinha. Agora, eu só acho que isso é um sintoma de que o foco não está 100% ali na Copa, né? Eu não sei, eu não vejo essa atitude tão preocupada com, né, com Vocês têm a estética, com não sei o quê. sensação vocês têm uma sensação? Eu nunca parei para ver média de idade para comparar, mas é só uma sensação. Quando eu lembro, por exemplo, da seleção de 94, eu tenho uma sensação de que tinha uma idade maior. Quando eu vejo a seleção de 70, parece Era que era uma mais seleção homem, de menos moleque, homens. né? É, uma seleção de homens. Então, 94, uma seleção de homens. E vejo né, nessas seleções mais recentes que a gente tem tido fracasso, mesmo na seleção de 2002, uma seleção mais de homens. E vejo uma seleção mais de meninos, assim. Será que isso também não conta um pouco? Eu não parei para Será, comparar a será, idade, é só uma sensação. Seria bom ter dado será, será, estatístico aí, será, né? será que nós não estamos ficando mais velhos? Pode ser. E a gente viu os caras com a nossa idade, pode ser. Mas, por exemplo, quando eu puxo pela memória, eu vejo a seleção de 70, aí eu vejo a imagem do Gerson, eu vejo a imagem do Tostão, eu vejo a imagem do Carlos Alberto, não vejo um time de meninos. Quando eu puxo a seleção de 94, que eu vejo lá o Jorginho, que eu vejo o Mazinho, que eu vejo o Mauro Silva, que eu vejo o Dunga, o próprio Romário, eu não vejo moleques, entendeu? Agora, quando eu vejo, tudo bem, o Pelé era uma coisa fora do comum e tal, mas mesmo na época do Pelé, na média, sentia sensação, não sei, às vezes eu acho que falta um pouco disso, porque, por exemplo, eu concordo com o Xará, foi uma construção de um processo, todo ele ao longo de um determinado tempo, mas aquele gol em particular foi um monumento à inexperiência, assim, um monumento à virgindade. Que, cara, é Copa Ó, do Mundo, é bola pro mato que o jogo é de campeonato. A gente aprende isso quando você é Mas olha só, moleque. Meu, tá seleção acabando o jogo, a bola vem, brasileira, bica na lateral. seleção brasileira tem a quinta seleção mais velha da Copa, de média de idade. Então, ó, já estou A vendo, estou Argentina dando é uma de mais temporada Marcelo nova. vai. Gutermann agora, com os dados Qual é a Não estatísticos é, pelos não é a momentos. idade, não é a idade que faz a experiência, É a atitude? a atitude. Pode ser. Você veja que o Pelé de 70 era um ano mais velho que o Neymar de hoje. Mas não parecia, É né? isso. É. Tipo, eu vou falar até de uma Ó, seleção que não Thiago ganhou. Silva tem 38 82, anos. né? 82. Quando você vê lá Zico, Falcão, Cerezo, você associa essa ideia dessa moçadinha que está hoje, quando você pensa em no Richarlison, no Rodrigo, no Vini Júnior, eles parecem que são tão mais novos. Não sei. Será que é porque eu fiquei Eu acho velho, que aí, Xará?
acho que tem esse fator que a gente está ficando velho. Puta que bosta, hein, mano? Acho que podia ser uma justificativa, mas nem isso, né? Então, enfim. Bom, Ó, outro dado estatístico assim, seleção é a segunda mais velha desde 1930. Média de idade Caramba! 28,4 anos. caraca, olha que coisa Não, surpreendente. tudo bem que. Peraí, tira Dani Alves e Thiago Silva dessa conta. Vamos ver o que sobra. É verdade, aí puxou a É a média, né? média. É, É a média. mas deve ser do time titular, né? Não sei. Mas de qualquer Acho que a gente Tira o maneira, está ficando Xandão de mais velho. realengo. Não deve. Não, bom, nossa, não sei. mas assim, é dura a constatação, né? Que de repente a gente se livrou de um outro vexame, né? Opa, Se fosse Pega para uma perder da Argentina Argentina, é do melhor jeito ser que tá. desclassificado antes, concordo. eu não descarto uma goleada elástica na Argentina. Não descarto. Acho que Agora, acabou Elástica. acontecendo o que tinha que acontecer, né? O deixa eu fazer Brasil uma estava pergunta para claramente vocês. para trás em relação à Argentina, à França, essas seleções. Vocês Não acham era para que. estar lá. Eu não sei se é impressão minha. Será que o pessoal tem mais respeito pelo Messi, por isso não batem tanto nele? Porque o pessoal entra duro no Messi, mas não batem tanto quanto agridem o Neymar. Será que isso tem a ver com algum tipo de respeito que ele impõe? Porque você viu aquele lance do gol da Argentina, por exemplo? Pô, aquele zagueiro podia ter metido o pé no Messi. Ele veio quase que do meio de campo ali, disputando com alguma lealdade a bola. Se fosse com o Neymar, o cara já tinha tentado alejar ele. O que será disso, hein? Será que é viagem minha também, como essa questão da idade? Ou eles têm mais respeito? Porque eu não vejo os caras batendo no Messi, eu vejo os caras disputando a bola. O Messi realmente tem mais base, ele não cai, como era o caso do Ronaldinho Gaúcho, difícil derrubar ele, né? Então, O que a vocês gente não acham? lembra do. Você lembra do Ronaldo caindo toda hora, Ronaldinho caindo toda hora? Eu não lembro disso. Pode ser que a memória Não. me esteja. Eu acho que também tem essa questão, né? O quanto você cai, né? Será que o Eu Messi acho aguenta que mais porrada? eu acho que até pela constituição física dele, né? O Neymar é mais delgado e o Messi é mais troncudo, tipo era o Tevez, né? O Tevez era impossível se derrubar o cara, né? Podia dar uma machadada, arrancar a cabeça dele fora e o desgraçado ficava em pé, né? Eu não sei. Ou se é um respeito, eu não sei, porque, putz, os caras batem tanto no Neymar. Mas, enfim, foi uma pena, porque aquele gol do Neymar ali poderia ser um gol Poxa, antológico, né? Porque sim. Mas realmente. eu acho que depois a gente poderia ter passado um papelão maior. Bom, então agora só vamos no palpite da final aqui, para a gente depois chegar nos bola dentro, bola fora. E aí, Xará, Argentina ou França? Nossa, é difícil. Eu tava pensando nisso hoje. Não cheguei a uma conclusão, não. Eu acho que tá mais para a França. E você, Tati, você que mais entende futebol entre nós? Estou sendo a mais assertiva, pelo menos, nos meus chutes. França. E você, Vitor? Bem difícil. Você pode escrever a crônica do Mbappé, a crônica do Messi, deixar preparado, Hum. né? Assim, no minuto zero depois do Tá, jogo, mas você desce do libera. muro. Porque Fa- eu acho É que da final, meu França, amigo, hein? não dá para Tem mais apostar no time. empate. Eu acho que a França tem mais time. Ó, mesmo que eu achasse que era Argentina, eu jamais diria. Jamais diria. Então, mesmo que eu achasse, eu não diria. E eu também não acho, então vocês não sabem se eu achar ou não, porque vai ser França. Porque, entendeu? O Então não francês temos mais uma próximo. unanimidade. Uma rara unanimidade, qualquer que seja o tema. Mas O sabe o francês que mais eu tô próximo achando tá não sei engraçado? quantas horas de viagem. Os caras estão aqui do lado e vão encher o saco pra cacete. Então, contra a Argentina, sempre. Tudo. E assim, e melhor ainda se for roubado. Porque tudo que for roubado contra a Argentina é pouco. Garo Copa roubado, então, meu, tá zerado contra a corrente. Vamos às nossas considerações finais. Xará, alguma bola dentro, alguma fora, alguma dica? Bom, bola fora tem um monte, mas eu tenho uma bola dentro. Qual é? Essa lei das estatais, ela, na verdade, é o conjunto da obra, né? A lei das estatais, mais o Fernando Haddad, mas eles estão tendo o condão de esquentar rapidamente o fogo e os sapinhos da Faria Lima estão pulando, né?
Verdade. Então, eu acho que essa é uma bola dentro desse governo que nem iniciou, né? E já tá fervendo a água do sapo. Acho que eu diria que é uma bola dentro. E você, Tati, alguma dica? Bola dentro, bola fora? Eu vou pegar a bola dentro do Marcelo e transformá-la em bola fora. Apesar de estar cozinhando mais rápido o sapo, pelo amor de Deus, a gente vai sofrer muita consequência disso. E, enfim, é decepção com o Congresso. Do Lula a gente, enfim, já esperava tudo isso, mas o Congresso está muito vendido, muito fácil, tá patético. Não tem oposição ainda, tem muito pouco. É isso. E você, Vitor? Exato, eu fiz alguma coisa aqui. Vocês estão me vendo? Não, Não, Não. Toca na telinha aí que Não estão me aparece vendo. uma câmerazinha. Ah, e você? apareceu. Agora Bom, sim. apareceu? Agora está aparecendo agora a é sua sua sala. sala, Muito bonito, por agora é sinal. você. E agora, tá aparecendo eu? Sim. Agora Ah, está aparecendo você. Então tá bom. Bola fora, Tite. Eu achei que foi errado ele começar um novo ciclo. Para mim, perdeu Copa, tchau. Né? Fez um trabalho medíocre, não deixou nenhum legado. Bola dentro, Messi está jogando muita bola aos 34 anos e conseguiu a proeza de fazer o Brasil, em sua maioria, torcer para a Argentina. Fiz uma enquete lá na minha TL e está dando a Argentina 65%, coisa Traidores. que eu considerava quase impossível acontecer, mas é isso, 2/3. Tudo bem que Nossa, talvez seja um pouco pelo adversário, né? Ninguém gosta muito da França também. Mas, mesmo assim, isso aí só se explica pelo fator Messi, na minha opinião, né? sim. E uma dica, eu assisti um filme anteontem na Sumiu de Netflix, novo, mas tudo bem. sumi. Caramba, meu. Qual foi O o filme que filme você é viu, Vitor? All Quiet on the Western Front. Eu acho que o título em português Já ouvi falar. putz, eu não sei É nem te novo o falar. filme? É novo, é de setembro, lançamento é filme alemão. Nada de novo no front. Isso, nós no fonte. Então, o O filme que que fala? é filme alemão sobre a Primeira Guerra, as perspectivas da Primeira Guerra no fronte ocidental sob a ótica de um jovem soldado alemão. Um filme de um realismo brutal, assim, é um negócio impressionante. Para quem gosta da crônica de guerra, é um filme espetacular. 2 horas e 40, você não se distrai. É um filme denso, mas te prende. Eu assisti de madrugada, você que é um notívago, Marcelo, uma boa sugestão. São 2 horas e 40, vale muito a pena. Candidatíssimo ao Oscar de melhor estrangeiro, de melhor filme no Globo de Ouro também, tá? Então, até publiquei isso na TL. Fazia tempo que eu não vi um filme tão bom de guerra. Eu que gosto do tema, né? Então, Muito bem. É, mais alguma bola dentro ou fora, Vitor? não, fico nisso. Bom, vamos lá. A minha bola fora vai para o ministro Alexandre de Moraes, que diz que ainda tem que prender muita gente às gargalhadas. Eu sempre achei que a atividade do juiz não envolvesse esse tipo de prazer e reação. Achei que fosse uma atividade que deveria se nortear pelo comedimento, pela parcimônia, pela imparcialidade, né, pela serenidade. Então é bastante assustador você ver um ministro da Suprema Corte do país falar as gargalhadas que ainda tem muita gente para prestar. Eu realmente assim fico. Há quem diga que a ignorância é uma bênção e deve ser mesmo, ou eu devo ser muito sensível, porque para mim isso é tão absurdamente assustador, né, que a imprensa, que pessoas assim, que independente da sua matiz ideológica, não tenham em comum alguns valores minimamente civilizatórios. Então, para mim, assim, é bastante assustador, bastante, que um ministro, de maneira monocrática, possa tomar as decisões que o ministro Alexandre de Moraes esteja tomando, sem que haja no regime democrático, pelo menos em termos práticos, algum tipo de freio, né? Assim, é absurdo. E ele se regozijar disso. Então, assim, isso para mim é difícil ter outra bola. Uma outra bola fora, eu vou nomear o Armínio Fraga como o representante assim de uma casta, de uma espécie de gente que acho que
se desconectou da realidade do país, que viveu em algum outro planeta nos últimos 2 décadas, né? E que consegue, de alguma maneira, se surpreender com que o Lula faça exatamente tudo aquilo que dele se espera, levando em consideração tudo que ele fez ao longo da sua vida e tudo que ele disse. Né? Porque, para mim, a surpresa seria se ele nomeasse um economista liberal, né? Se ele fizesse, de fato, um governo mais misto. Cara, assim, me faltam palavras. Um cara, assim, eu sou profissional de mercado, né? Eu sempre tive no Armínio Fraga uma referência de um cara brilhante, genial, e esse vídeo dele, assim, é patético, cara. Não tem outra, não consigo encontrar outra palavra que não seja patético. É patético, assim. Não é por acaso que no programa Pânico, né, o Emílio, que é um gênio, para mim um gênio, esse cara, como comunicador, ele é brilhante. Cara, ele esculachou, assim, esculachou, coisa que talvez nos melhores dias do planeta e cacete eles não seriam capazes de fazer. Então, assim, realmente uma super O bola fora. Porto, a minha tese é que ele até hoje está procurando a bola que o Manteiga passou por debaixo das pernas dele naquele debate com a Miriam Leitão, e Deve ser isso. desde então ele não se recuperou. Perdeu o rumo, nunca se recuperou, Perdeu o pode ser. rumo, né? Porque ali realmente é aquela história, o cara pode ser brilhante, mas a capacidade de comunicação e eloquência dele é negativa, né? Bola dentro, cara, eu vou dar para a seleção marroquina, que eu acho que fez história no futebol, levou aí o país numa posição que jamais poderia se imaginar. Dentro das suas limitações, jogou com a França de igual para igual, em alguns momentos do jogo lá, estava perdendo. Se não tivesse tomado aquele gol no começo, talvez não ganhasse da França, mas assim, jogou de igual para igual uma boa parte do jogo, foi para cima. Então, acho que uma bola dentro para a seleção marroquina e uma bola dentro que eu vou dar para uma paixão que eu tenho, chamada Florianópolis. Né? Eu passei uns dias lá, puta, como eu amo essa cidade. Putz, Floripa é demais, cara, demais mesmo. Eu acho que é um super destino, né? Uma alternativa aí. O Nordeste sempre muito caro, as passagens aéreas e tudo. Pô, e Florianópolis, essa época do ano é uma delícia, cara. Se come bem, bons restaurantes lá, churrasco ao vivo, Ostradamus, Ponta de E os Agulha. argentinos? Então, tem, né? Eles ficam bastante em Canasvieiras, eles estão em todos os lugares, mas em Canasvieiras realmente eles estão lá muito presentes. Mas assim, eu brinco muito com esse negócio da Argentina e tudo, é muito mais por conta do futebol e tal, né? O problema da Argentina não é tanto a Argentina, é mais o portenho, né? Que realmente assim eles se acham meio europeus, mas tudo bem, isso aí fica por conta da rivalidade do futebol. E eu sou apaixonado por Floripa, indico para todo mundo, cada vez que vou lá, procuro ficar num lugar novo, Cachoeira do Bom Jesus, Daniela, Canasvieiras, Inglês, pô, tem Campeche, a parte sul é mais erma, mais selvagem, a parte norte mais transada, mais bacana. Eu acho que é um super destino. Quem não conhece deve conhecer. Então, essa que é a minha dica. Galera, sempre bom encontrar vocês. Né? Semana que vem estamos aí, se não tiver um WO por ser a última semana pré-festas, mas eu espero que não, para que eu possa, na ocasião devida e mais próximo da data especial, desejar as boas festas para vocês, tá bom? Então, até a semana que vem. Valeu, Tati, valeu, Vitor, Tchau, valeu, gente. Marcelo. Um Fiquem com abraço. Deus. Uma boa noite. Tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau.